Olá, aluna! Tudo bem com você? Pois é, tudo bem por aqui também. Hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana Brasil e a nossa aula de hoje, ela se chama Tradição e Ancestralidade e é conteúdo para o 5º ano do ensino fundamental. Vamos dar uma olhadinha em quais habilidades do currículo referência que nós estamos trabalhando? Hoje nós vamos identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e preservação da tradição oral e vamos reconhecer e valorizar os idosos, registrar suas histórias e memórias na família e na comunidade como fonte de conhecimento e sabedoria. Pois bem, pessoal, na última aula, o nosso tema foi Os mitos explicam o mundo. Então, eu falei com vocês sobre a importância dos mitos, tanto na preservação da cultura, quanto na explicação da realidade. Por quê? Porque todo mito, ele traz consigo uma forma peculiar, uma forma particular de enxergar a realidade, de interpretá-la. Essa forma particular pode ser relacionada à religião que a pessoa segue. Então, os mitos, eles são muito importantes nessa construção do conhecimento que as pessoas de uma determinada cultura têm. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como os mitos chegaram até nós. Pois é, o frango aqui não sabe exatamente como que foi que os mitos chegaram. Por quê? Porque um dia essas histórias começaram a ser contadas. Tá. E de alguma forma elas chegaram até nós. E nós já ouvimos, os nossos pais ouviram, os nossos avós ouviram, os nossos bisavós ouviram. E se a gente começar a perguntar, sempre alguém vai falar assim, alguém mais velho foi contando essas histórias para que elas chegassem até nós. Então, alguém está contando essas histórias. Se nós pararmos hoje de contar todas as histórias, todos os mitos que nós temos na nossa cultura, eles simplesmente vão desaparecer no momento que morrer a última pessoa que já ouviu essas histórias. Então, muitas culturas foram perdidas dessa maneira, muitos mitos de culturas desapareceram dessa maneira. Quando a gente liga a televisão e fala assim, olha, é muito grave o que aconteceu naquela tribo indígena, porque morreu a última pessoa daquela tribo. Tá, mas isso, além de ser um impacto para as pessoas que faziam parte daquela tribo, falar assim, nossa, a nossa comunidade acabou. Ainda tem esse impacto cultural também, que se não tem ninguém para contar a história, todos os mitos daquela cultura, todos os conhecimentos, toda a sabedoria daquele povo se perde. Então, alguém tem que estar contando as histórias para que elas sejam lembradas no futuro. E aí, quem é que está cumprindo esse papel na nossa sociedade? Quem transmite os mitos precisa ser alguém da família ou da comunidade. Por quê? Porque quem transmite os mitos precisa ser alguém que tem acesso tanto ao conhecimento, quanto às crianças, quanto à nova geração, os jovens, que são aqueles que vão ouvir as histórias e um dia vão poder contar. Quem transmite os mitos precisa ter tempo para contar as histórias. Hoje em dia, a gente sabe que é muito comum, tanto a mãe quanto o pai da gente costuma trabalhar fora. E às vezes a gente nem tem tanto tempo assim de estar com eles, não tem tanto tempo de conversar, porque a vida é corrida, porque às vezes as pessoas precisam ter mais de 2 empregos, porque às vezes as pessoas precisam de gastar muito tempo fazendo coisas necessárias para o sustento da família, necessárias para a organização da sua vida. Então, quando nós falamos que é necessário ter tempo, muitas pessoas não têm tempo de contar essas histórias para seus filhos, para os seus irmãos mais novos, para os seus primos. Então, tem que ser alguém que tem tempo para contar histórias. Tem que ter conhecimento. Como é que você conta uma história se você não sabe aquela história?
Eu acho que todo mundo já viu algum meme a esse respeito, que a pessoa mira no Chapeuzinho Vermelho, mas acerta na Branca de Neve. Porque a pessoa não sabia a história e aí foi contando o que veio na cabeça e no final das contas o lobo mal perdeu o sapatinho e... Por quê? Porque a pessoa tem que conhecer, senão o que ela vai contar não tem nada a ver com o que deveria estar sendo contado. A pessoa precisa ter experiência de vida, porque os mitos, normalmente, eles são uma interpretação da realidade. E aí, quando eu conto um mito que vai dar significado à realidade, se eu nunca vivi aquilo que eu estou falando, como é que eu vou entender os sentimentos das pessoas que são contadas naquele mito? Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já ouviram o mito do surgimento da mandioca na cultura indígena. Um dos mitos que existe fala de uma menininha que ela era muito rejeitada pela família porque normalmente os indígenas têm a pele mais morena e essa menina nasceu muito branquinha. Então o pai dela falava assim, não, tem uma coisa errada com essa menina ela não era para estar aqui não, ela não é da nossa comunidade não. E aí essa menina muito triste morreu. E aí, onde ela foi enterrada, nasceu uma planta bonita, com folhas viçosas como essa menina. E as raízes dessa planta têm a polpa branca, como era a pele dela. Esse é um dos mitos que os indígenas contam do surgimento da mandioca. E aí, como que eu vou contar isso se eu não sei da existência, por exemplo, de famílias que às vezes têm um filho preferido e um filho que não gosta tanto? E aí, se eu nunca ouvi falar nisso, como é que eu conto a história e entendo o sentimento da menina, que na história se chamava Mani? Como é que eu entendo o sentimento da Mani se eu não sei o que é ter uma família, se eu não sei o que é ter irmãos, se eu nunca parei para pensar, será que os pais gostam dos filhos da mesma maneira? Ou como comunidade, eu nunca vi um caso assim de falar assim, olha, eu acho que aquela família não gosta tanto dos filhos da mesma maneira como a minha família gosta. Então, quem tem experiência de vida já viu isso tudo acontecer. E já teve a oportunidade de refletir. E quando for contar a história, vai colocar ali um sentimento, vai entender o que é aquilo que ela está contando. É necessário ter sabedoria. Por quê? Eu citei o exemplo da história da Mani, que era a história de uma criança rejeitada. Mas às vezes as crianças se sentem rejeitadas sem ser rejeitadas. Às vezes, porque a mãe ou o pai foi lá, puxou a orelha, chamou atenção, falou assim, você não faz isso não. Aí a menina disse assim, ninguém gosta de mim, mas às vezes não é que ninguém gosta. Às vezes é que aquela chamadinha é justamente porque a família gosta, se importa. Não quer que aquela criança passe uma coisa que não tinha necessidade de passar se tivesse um pouquinho mais de juízo e fizesse as coisas certas. Então, quando nós falamos da sabedoria, nós falamos de alguém que já conhece a vida o suficiente, tem experiência e sabe discernir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. E tem que ter paciência, porque contar história não é tarefa fácil não, gente. Você tem que saber a história, contar. Às vezes, quem está ouvindo vai fazer perguntas. Às vezes, você precisa contar a história de uma forma mais lenta para a pessoa entender melhor o que você está contando. Então, tem que ter todas essas características. Quem na nossa sociedade preenche essas características? Tem muitas pessoas que preenchem, mas tem uma categoria de pessoas que é muito especial dentro dessa atividade aqui de manter a cultura, os mitos, os ritos, a sabedoria e o conhecimento. Quem seriam essas pessoas? Os idosos. Nem todo mundo teve a oportunidade de crescer perto do avô, da avó, de algum tio ou tia mais velho. Mas, quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que tem mais idade, que é mais velho que os nossos pais, às vezes mais velho até que nossos avós, nós percebemos que essas pessoas têm uma visão diferente da vida. Por quê?
que já viveram muito, já aprenderam muito. E como aprenderam muito, também tem muito para ensinar. Os idosos têm um papel fundamental na nossa cultura, que é esse, de manter as tradições, de manter as histórias, de manter o conhecimento. E aí, quando nós falamos sobre os idosos na sociedade, nós falamos sobre um grupo de pessoas que tem uma tarefa muito especial e que, se eles não cumprirem essa tarefa, a sociedade como nós conhecemos, a cultura como nós conhecemos, os mitos que nós conhecemos, correm um grande risco de se perder com o tempo. Mas vamos lá. Esse trabalho que os idosos fazem de manutenção da cultura, transmissão dos mitos e do conhecimento, é importante porque ele preserva a cultura. Como eu falei com vocês, a cultura só é preservada quando alguém está contando as histórias, quando alguém está explicando qual que é o sentimento que se tem ao ouvir aquelas histórias, quando alguém está ali transmitindo todo o conhecimento que é pertinente àquela cultura, àquele grupo de pessoas. É um trabalho importante porque valoriza as tradições. E por que valoriza as tradições? Porque quando você conta, e aí eu falei muito aqui até agora, dos mitos, das histórias, mas as tradições, elas estão, por exemplo, naquela forma de fazer um pão de queijo gostoso, assim, naquela forma de passar um café. Hoje em dia a gente tem aquelas maquininhas que você põe a cápsula e aí você vai lá e aperta um botão e sai uma xícara de café. É muito legal, é fácil de fazer. Mas será que tem o mesmo gosto daquele café passado no coador que a gente tomava na casa da vovó? Não tem, não tem o mesmo gosto. E será que tem alguma máquina que faça isso? Não, porque isso é uma cultura tradicional. Até a escolha do coador, do pano, do tipo de bule que você vai usar, interfere também no gosto que o seu café vai ter. E isso não tem máquina nenhuma no mundo que substitua. A escolha do alimento, a forma de preparar a casa, as roupas, a vida, isso tudo faz parte das tradições. E isso alguém tem que estar orientando, ajudando, transmitindo esse conhecimento. É um trabalho importante porque ajuda as novas gerações. Eu vi recentemente na internet um anúncio de uma avó alugando seus serviços. Que? A avó de aluguel? É. Para quem? Para jovens que tinham mudado da casa dos pais e que estavam assim meio sem rumo de como que cuida da sua casa, da sua vida, dos seus pertences, como que faz uma compra no supermercado, como que escolhe uma fruta. E aí essas pessoas, por não terem esse conhecimento, por causa disso, essa senhora estava oferecendo os serviços de avó de aluguel, em que ela poderia, a preços fixos, oferecer esse conhecimento aos jovens que não tinham. E a gente recebe isso de graça e às vezes desvaloriza, né? Pois é. É um trabalho importante porque mantém os conhecimentos próprios de cada família. Como eu falei com vocês, tem famílias que têm aquela receita que ninguém mais tem. Às vezes não é o grande dote daquela família não é culinário não, mas às vezes tem talento para os artesanatos. E aí sabem fazer crochê, bordado, tricô, costurar, fazer coisas que, se você pagar alguém para te ensinar, nem sempre você vai conseguir que alguém te ensine com a mesma qualidade. Então são conhecimentos que são transmitidos de geração a geração. Ensina a viver, porque a vida, ela é muito mais do que você simplesmente cumprir uma meta. A vida, ela tem beleza, ela tem poesia, ela tem significado. Então, uma coisa é falar assim, eu estou alimentado, eu hoje tomei café da manhã, almocei, vou jantar, tal, estou alimentado. É diferente de você dizer,
eu comi uma comida que é própria da minha cultura. Olha só, nós aqui em Minas Gerais, nós gostamos muito de pão de queijo, e aí quando nós saímos de Minas Gerais, e aí a gente compra um pão de queijo em outro lugar, a gente vai para outro estado e a gente come e fala assim, mas isso aqui não é pão de queijo, isso aqui é uma bolinha de polvilho, isso é alguma coisa, mas não é o pão de queijo. E quando a gente compara o pão de queijo de outro estado com o pão de queijo de Minas Gerais, ou com o pão de queijo que fazia na casa da gente, que a mãe, que a avó, que a bisavó, a tia, sei lá, quem era responsável pela cozinha fazia, e aí que o negócio fica sério, porque nunca vai ter o mesmo gosto. Pode fazer igualzinho, mas nunca vai ter o mesmo gosto. Então, a vida, ela é muito mais do que as coisas materiais, ela também tem esse significado da cultura, da transmissão, daquilo que está presente na sua vida, na sua história, na sua família. Apesar de tudo de bom que os idosos oferecem, eles ainda sofrem muito no nosso país. Por quê? Eu trouxe algumas notícias, algumas manchetes de notícias para vocês verem como algumas coisas que acontecem no cotidiano dos idosos. Vamos olhar esse aqui. Esse aqui é da Câmara dos Deputados, na seção dos Direitos Humanos, é do site da Câmara dos Deputados. E está falando aqui, preconceito contra idosos aumenta na pandemia. Alerta foi feito por especialistas em reunião na Câmara nesta segunda-feira, 5 de abril de 21. Por que o preconceito contra idosos aumentou na pandemia? No início da pandemia, foi falado que a gente tinha que ter mais cuidado com os idosos para que eles não se infectassem. Mas teve gente que já entendeu que os idosos eram culpados. E isso fez com que eles passassem a sofrer mais preconceito. O que é preconceito? É quando eu trato uma pessoa diferente das outras, quando eu desmereço, quando eu diminuo os direitos de uma pessoa por alguma característica. Então, durante a pandemia, o preconceito contra idosos aumentou muito. Vamos ver a outra notícia. Jornal Tribuna de Minas, idosos enfrentam desrespeito nas ruas de Juiz de Fora. Pessoas com mais de 60 anos são alvos frequentes de abusos e maus tratos e muitas vezes novas gerações ignoram prioridades desta faixa etária, não cedendo lugares nos ônibus e nas filas. Por que tem lugar preferencial? Porque são pessoas que já estão mais cansadas e então elas precisam de um cuidado extra. E quando as pessoas não oferecem esse cuidado, isso também é um desrespeito contra os idosos. Jornal Estado de Minas. Passageiros denunciam falta de respeito contra idosos e deficientes na estação Vilarinho. Usuários dizem que os próprios passageiros ignoram o espaço reservado para o público especial e pedem presença de fiscais no momento do embarque. Então aqui nós temos um outro exemplo de desrespeito aos idosos e aos deficientes também, quando não se respeita o lugar preferencial para eles. O Estatuto do Idoso é uma lei brasileira que foi criada para proteger pessoas que estão nessa fase da vida. O que o Estatuto do Idoso diz? Vamos lá. O idoso tem direito a atendimento preferencial, então ele não precisa ficar na fila, porque já é mais idoso, já está cansado, ele tem esse cuidado físico respeitado. Medicamentos gratuitos na farmácia popular, porque os idosos costumam ter mais problemas de saúde. Transporte público gratuito para que eles tenham oportunidade de se locomover com mais facilidade. E pensão alimentícia, porque se eles ficarem sem renda, os filhos, os descendentes deles, têm a obrigação de cuidar deles. E se também não tiver filho, não tiver ninguém, o governo também oferece o benefício de prestação continuada para que nenhum idoso fique na miséria. E você? Você tem tratado com respeito e valorizado os idosos da sua família e comunidade? Nós falamos o tanto que eles são importantes para a nossa vida pessoal, para a nossa cultura, para a manutenção da sociedade como um todo. Então é nosso dever, tanto o dever humano, ético, de respeitar os idosos, quanto o nosso dever, porque a lei fala isso, nós temos o Estatuto do Idoso para proteger todos os idosos. Eu queria agradecer a vocês
por terem acompanhado a nossa aula e dizer qualquer dúvida, ligue para nós aqui no Tira Dúvida, mande a sua pergunta ou procure seu professor. Não deixe de ler o PET, ler todos os textos, tem vários outros temas além dos idosos esse bimestre e também faça as atividades direitinho, tá bom? Um beijo para você e até a próxima!